Esse vídeo é mais um vídeo da nossa saga, do nosso quadro Vivendo de Dividendos. Um quadro onde eu estou montando uma carteira de investimentos do absoluto zero até alcançar a independência financeira, até conseguir viver de fato de dividendos. E o melhor, começando com pouco dinheiro ali investido, aportes pequenos todos os meses e, consequentemente, aumentando os aportes também ao longo do tempo. Obviamente que esse vídeo não é nenhuma recomendação, nem de compra e nem de venda. Eu só estou mostrando aqui de uma forma mais didática o que eu faria, na verdade, o que eu faço numa carteira de investimentos começando do absoluto zero, para você ter mais ou menos uma ideia do que você pode fazer na sua carteira, como você pode agir, como você deve reagir a algumas situações que vão acontecer, obviamente, ao longo do tempo. E hoje, finalmente, eu vou comprar mais fundos imobiliários aqui na carteira. Eu vou incluir 2 novos fundos imobiliários e também vou dar uma rebalanceada também ali na parte de ações. Por que eu estou falando isso, né? Que finalmente eu vou incluir alguns fundos imobiliários, vou dar uma rebalanceada na carteira de ações. O foco aqui da carteira, o foco principal dessa carteira, nesse momento especificamente, é aumentar, investir o máximo possível em ações. E por que investir em ações e não fundos imobiliários? Porque estudando alguns livros, estudando alguns artigos, já fiz alguns vídeos aqui no canal, inclusive, que mostram que onde a gente tem o maior ganho, o maior crescimento, onde o investimento que me traz um crescimento exponencial seriam ações, tá? Então, cada investimento você tem que utilizar para um momento que você vive diferente. Agora eu quero acumular patrimônio, eu quero fazer com que o meu patrimônio aumente de forma brusca. Um investimento que vai me trazer dividendos talvez seja para um outro momento, não para um momento agora de acúmulo de patrimônio, um momento que eu quero fazer o meu patrimônio crescer de forma exponencial. E através desses estudos eu já mostrei, já comprovei que ações para esse momento talvez sejam o ideal. E a gente vai fazer esse teste aqui com a carteira, né? Com o passar do tempo a gente vai vendo qual vai trazendo uma melhor rentabilidade, qual vai trazendo aí um maior crescimento do patrimônio. Ao contrário do que muita gente fala, né, que é para você focar numa carteira de dividendos ou focar somente em fundos imobiliários, eu acho que você tem que entender ali o seu momento. Se o seu momento é de fazer o seu patrimônio crescer para depois você ganhar dividendos, talvez o melhor investimento para você não seja só fundos imobiliários, apesar de que eu sou um defensor de uma carteira diversificada. Eu acho que você tem que ter ali um pouco de fundos imobiliários, um pouco de ações, um pouco de estoques, um pouco de REITs também, um pouco de renda fixa. Eu acho que uma carteira diversificada vai te ajudar a ter uma rentabilidade melhor, diminuindo o seu risco. E se você quer aprender como você investe em ações, como você investe em fundos imobiliários, renda fixa, em estoques, em ações lá nos Estados Unidos, vou deixar o link do meu treinamento aqui na descrição, caso você tenha interesse em se aprofundar mais. Vindo agora aqui para a nossa carteira, eu vou explicar um pouco mais sobre o objetivo, apesar de já ter falado nos outros vídeos, tá? O atual aqui, ó, você pode perceber que a gente tem hoje 70% em ações, os fundos imobiliários 30%. O meu objetivo aqui de curto e médio prazo para essa carteira seria chegar em 60% investido em ações e 20% em fundos imobiliários, 20% em renda fixa. O objetivo futuro é ter 25% em ações e estoques, que são ações lá nos Estados Unidos, ter 17% em fundos imobiliários, 17% em REITs e 16% em renda fixa, mas isso é um objetivo lá para frente. Beleza? Hoje o aporte que eu vou fazer aqui para esse mês, que foi o que deu para sobrar um pouquinho de dinheiro apertando aqui, apertando ali, foi de R$500. Ah, Guilherme, eu não posso investir R$500, não tem problema. Dá para você ver aqui que a gente vai investir com pouco dinheiro, até menos do que R$15 dá para você começar, caso você esteja nesse processo, caso você esteja começando com pouco dinheiro. Eu já separei aqui 2 fundos imobiliários que eu vou investir, beleza? Nesse quadro aqui seria o HGLG 11 e o ALZR 11. Dá pra gente ter uma noção aqui, porque ó, eu preciso aumentar um pouco mais a minha posição aqui em fundos imobiliários e também deveria aumentar um pouco mais a minha posição em renda fixa. Isso eu vou deixar para um outro quadro, que daí eu consigo fazer um vídeo específico só falando de renda fixa focado em longo prazo. Vou rebalancear aqui a minha carteira de fundos imobiliários, vou rebalancear também a carteira de ações caso sobre algum dinheiro, né? Porque aqui, mesmo a VEG tendo uma rentabilidade aí absurda de 36%,
o que parece absurdo, mas se você for olhar aqui para a carteira, é uma carteira pequena. Não vai me deixar rico, não vai deixar ninguém rico, não vai mudar a vida de ninguém. Mas aqui olhando para a carteira, você percebe que ela representa só 2% da carteira. Então, por mais que eu tenha uma rentabilidade absurda, não vai impactar tanto a carteira. No Banco do Brasil, eu tenho uma posição muito grande. E é assim que eu vou balanceando a minha carteira, eu não fico olhando o preço. Não fico só olhando rentabilidade, se o preço subiu, se o preço caiu, não. Eu olho aqui na porcentagem da minha carteira. O meu objetivo futuro aqui com essa carteira é que cada ativo represente 5% ou menos de 5%. Claro que isso a gente vai construindo o nosso castelo aqui ao longo do tempo. Vindo aqui para baixo, como o quadro se chama Vivenda de Dividendos, os dividendos que eu tive no mês passado de agosto foram de R$ 11,98. E olha só, a gente começou recebendo um dividendo de R$ 3,20, depois julho caiu, né, para R$ 2,94. Em agosto, olha isso daqui, a gente recebeu R$ 11,98, que significa que daria para comprar uma ação, uma cota, pelo menos de B3SA3, que está custando R$ 10,75, ou daria para comprar uma ação aqui de Taesa 3 de R$ 11,67. Ou seja, eu tenho pouco dinheiro investido aqui nessa carteira e o efeito de bola de neve já começou a aparecer. Por mais que seja bem pequeno, seja um tijolinho realmente, um tijolinho para a construção do nosso castelo, a gente já consegue ver esse efeito começando a aparecer. Indo aqui para o Fundos Explorer, eu vou falar um pouco desse fundo. O HGLG11, ele é um fundo de galpões logísticos, beleza? Hoje ele tem um patrimônio líquido de 5,3 bilhões. É um dos maiores fundos que a gente tem hoje na bolsa. Não é o maior, é um dos maiores. É importante você saber disso. Eu gosto de investir em fundos imobiliários que tenham pelo menos aí 1 bilhão de patrimônio. Não gosto de investir em fundos imobiliários abaixo disso, mas isso é um critério meu. P sobre VP tá aí 1,02. Estou pagando um pouco acima do que ele vale, apesar de a gente acreditar aqui na filosofia que eu prego aqui no canal, que preço não é tão importante quanto outros fatores, quanto fundamentos dos meus investimentos, dos ativos que eu estou investindo. E descendo um pouco mais, o que é importante para mim, de fato, além dos dividendos, falando de fundos imobiliários, tá? Além dos dividendos, seria isso daqui, ó. Quando a gente desce aqui, eu gosto de olhar a quantidade de imóveis que esse fundo imobiliário possui. Eu gosto de um fundo que tenha vários ativos, gosto de um fundo imobiliário que tenha que esses ativos sejam localizados em estados e regiões diferentes e, além disso, eu gosto que esses imóveis estejam alugados para inquilinos diferentes, ou seja, que ele tenha muito mais de um inquilino, porque se um dia um inquilino sai ali e não quer mais alugar os outros imóveis, eu tenho outros inquilinos me gerando renda. Acredito que eu fico mais diversificado, então seria um fundo multi-ativos em multi-regiões e multi-inquilinos. Isso me traz um pouco mais de proteção. Descendo aqui, a gente vê que ele tem 25 ativos em 5 estados diferentes. Descendo um pouco, a gente vê onde está localizado cada ativo desse fundo imobiliário. Sem mais delongas, vamos lá comprar o nosso ativo, fazer os nossos investimentos aqui. HGLG11, fazer uma compra desse ativo aqui. Vem aqui em comprar uma cota de HGLG11, beleza? Vou colocar aqui cota, melhor preço. Agora eu vou jogar aqui na planilha. Comprei aqui uma cota, paguei aqui, posição atual, paguei realmente R$160. Agora ele representa 10% aqui na minha carteira na parte de fundos imobiliários. E aqui a gente já vê que já está perdendo, mas o nosso foco aqui é no longo prazo e tá tudo certo. Vamos lá. Qual é o próximo fundo imobiliário que eu vou comprar aqui? O nosso aporte hoje seria de R$500. Se não estiver dentro da sua realidade, não tem problema. Você viu aqui que uma cota custa R$160. Tem outras ações aqui que também são mais baratas, mas eu não estou dizendo para você comprar a cota desse fundo imobiliário. Estou dizendo que tem cotas até mais baratas do que esse fundo imobiliário aqui. Então, eu vou colocar aqui o valor que eu paguei e ainda tenho R$339 para gastar. Vou comprar agora uma cota de ALZR11. Esse fundo aqui ele é um fundo híbrido. O que isso significa? Que ele tem no portfólio dele fundos imobiliários de galpões logísticos e de lajes corporativas. Laje corporativa é um prédio comercial, tá? A gente vê aqui, ó, o P sobre VP dele é 1,01, beleza? Eu tô pagando bem próximo ali do que supostamente ele vale. Então aqui a gente vê também um patrimônio líquido de 1,3 bilhões.
eu acho muito interessante esse fundo. Eu já analisei esse fundo antes de investir, não estou só analisando isso e simplesmente tacando meu dinheiro aqui. Não, eu fiz uma análise prévia desse fundo imobiliário. Descendo aqui, que é o que a gente gosta de ver, além da taxa de vacância, que é importante você ver também, a taxa de vacância, qual é o nível de ocupação financeira, ocupação aqui de todos os prédios, é importante você sempre estar por dentro desses assuntos também. Posso falar sobre isso em um outro vídeo, caso você queira, deixa aí nos comentários. Descendo um pouco mais, o que eu quero ver é isso daqui. Ele tem aproximadamente 16 imóveis espalhados em 2 lugares diferentes. Ele aluga esses 16 imóveis para inquilinos diferentes. Como eu sei disso? Eu entrei no RI do ALZR11 e dei uma olhada. Por exemplo, ó, subindo um pouco mais aqui, ó, ele aluga essa laje corporativa aqui para Atento, ele aluga aqui para BRF, para Decathlon, tem o móvel aqui alugado para Rede Globo, né? E aqui você consegue ver todos os imóveis que esse fundo imobiliário tem. Agora, vindo aqui, vamos fazer o nosso investimento de ALZR11. Vindo aqui agora para a tela de ALZR11, vou fazer uma compra aqui. Eu vou comprar 2 cotas desse fundo imobiliário, tá? E beleza, minha ordem foi enviada, paguei aqui em 2 cotas R$216,10. Eu ainda tenho R$123, então eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar que eu tenho R$123 e vou comprar uma cota de VEG, como eu tinha falado, vou fazer um rebalanceamento aqui na minha carteira. Vou comprar 2 ações aqui de VEG, clico em continuar. Ordem enviada, comprei 2 ações de VEG, beleza? Então isso me custou aqui R$106,54. Já vou lançar aqui também. Então, aqui a gente já viu que deu uma balanceada, então tá faltando ainda a parte de ações. E o jogo aqui da carteira vai ser sempre esse. Eu investi um pouco mais em fundo imobiliário, ficou desbalanceado. Então o que eu tenho que fazer agora? Voltar a investir um pouco mais em ações. Às vezes você vai investir um pouco mais em ações, vai desbalancear o fundo imobiliário ou renda fixa. E você vai ficando nesse jogo. Ainda sobrou aqui R$16,93, então eu vou comprar uma ação aqui de B3SA3 para só completar aqui o saldo, para não deixar o quê? Dinheiro parado no saldo ali da corretora. Se você me acompanha aqui no canal já faz um tempo, você já deve saber que eu não acho interessante você largar dinheiro lá, beleza? O dinheiro tem que estar sempre investido, sempre tem que estar aí em movimento. Vou comprar uma cota só mesmo, tá custando R$12,44, não tem desculpa para você investir. E eu sei que você deve ter ficado em dúvida sobre aquilo que eu falei de ações de crescimento, investimento, de dividendos, se vale a pena você comprar fundo imobiliário, se não vale. Então vou deixar esse vídeo aqui, onde eu explico se vale a pena você investir em ações de dividendo, se vale a pena você investir em ações de crescimento. Trago alguns estudos para ajudar a clarificar isso na sua cabeça, dependendo do momento que você está, se é um momento de acúmulo de patrimônio, se já é um momento de viver de dividendos. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais. Dá uma olhada lá.